a gente quer deixar bastante claro de que a gente tem plena convicção e confiança de que o espaço do grupo de jovens é um espaço de fraternidade, de crescimento, de abertura, de partilha, de encontro realmente, né? de amizade, de aconchego. Muitas das melhores experiências da minha vida, eu posso dizer com certeza, eu tive no grupo de jovens. E nos grupos da Pastoral da Juventude. Exatamente. Contudo, existem aqueles momentos de dificuldade, momentos de conflito, e é para isso que esse vídeo vai tentar ajudar vocês que estão passando por isso. Conflito é bom, conflito é ruim, conflito tem que ser evitado. Né? Palavra não foi feita para dominar, destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão, destino da palavra é a união. Palavra não foi feita para dividir ninguém, palavra é a fonte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Isso é boa também, né? Essa tem tudo a ver. Tudo a ver com a nossa história aqui. Bom, estamos falando de grupos onde existem pessoas. E aí é que está o problema. As pessoas. Então, a gente já tem logo de cara de que onde existem pessoas que se reúnem, onde existem pessoas que se reúnem e se colocam suas posições, colocam seus afetos, partilham, é um ambiente propício para haver conflitos, não é isso? Tem que evitar conflito? Ou o conflito ele pode ser bom? É importante a gente perceber que o conflito ele faz parte do crescimento da vida do grupo, né? Não é evitando o conflito que se resolvem os problemas, pelo contrário, com o conflito você consegue, inclusive, é uma ferramenta para identificar o momento do grupo e das pessoas que fazem parte daquele grupo, né? Então, você percebe que, ali eu percebo que as pessoas estão agressivas, ou naquele outro grupo, naquele outro momento, algumas pessoas elas estão muito fechadas em panelinhas, não deixam as outras se aproximarem. É um diagnóstico, uma ferramenta para se diagnosticar a maturidade do grupo, o momento que o grupo está passando e até tomar decisões por onde caminhar. E perceber, inclusive, nessa observação, se tem gente que tenta resolver os conflitos dentro da... Quem são as lideranças ali que estão ajudando a gerenciar os conflitos, não a acabar com eles. Os conflitos são interessantes. O que a gente não pode ter, a gente já falava aqui em off, né? É confronto, né? É os caras divergir e cair na porrada, né? Vamos resolver isso aí, né? Como se resolvia antigamente no tempo das cavernas, né? Vamos com pau e tudo para cima dos outros. Não é assim. A gente vai gerenciar, né, os conflitos. Tem uma analogia que eu acho bastante interessante, que é da floresta e da árvore. Então, num grupo de jovens, a gente tem diferentes experiências, diferentes histórias de vida, diferentes formas de que a pessoa foi criada, né? E as dificuldades que passou, que não passou. Então, é como se, de repente, algumas pessoas elas tivessem a visão de árvores, de uma floresta, enquanto outras pessoas tivessem visão da floresta como um todo. E algumas outras ainda conseguem perceber mais a parte da grama, outras têm mais o olhar voltado para as flores que são mais coloridas. Percebem qual que é o nível de pensamento que a gente quer dizer? Que as experiências são distintas. Né? E cada ponto de vista... Né? É a vista de um ponto, geralmente. Exatamente por aí também, não quer dizer que é porque você tem um ponto de vista que o ponto de vista do outro é inválido, né? O divergente, né, não o filme, né, ele ajuda você a perceber o mundo por um outro olhar. O divergente te dá a possibilidade de crescer, né? O divergente te abre um mundo maior, né, um horizonte maior de possibilidades. A gente chama isso de verdades excludentes. Não é porque eu tenho a minha verdade consolidada que a verdade do outro ela não é válida, né? A minha verdade não exclui a verdade do outro, né? Elas podem ser compatíveis, elas podem ser complementares, eventualmente se complementar. Outros fatores que a gente pode levantar que levam aos conflitos
por exemplo, disputas, né? Disputas por atenção, disputa por recursos, disputa por status, reputação, né? Então são algumas disputas até de ordem mais das características humanas mesmo ali de, né? Eu sou um pouco mais vaidoso, de repente eu quero chamar mais atenção, aparecer mais e tal, ou às vezes até por inveja, né? As pessoas acham que o coordenador é mais próximo desse ou daquele, o assessor é mais próximo desse ou daquele, aquela pessoa, né, quer aparecer mais porque frequenta a casa do padre, ou porque é coroinha, ou por sei lá por que motivo, invenção da própria cabeça, da imaginação. Mas conflitos acontecem também por recursos compartilhados. A gente é de comunidade, a gente sabe também disso, né? Aquela sala estava reservada para tal grupo, né? Mas vem o outro grupo e ocupa, né? Mas só tem uma sala para tantos grupos, os recursos são escassos, né? Então acaba tendo essa disputa externa. Ou então, né? O coordenador tinha reservado um horário para conversar comigo, mas fulano lá apareceu. Então o coordenador é escasso, só tem um, né? Então como é que ele vai se dividir? Então ele tenta se organizar também. Ou quem fala mais no grupo, fulano está falando muito. Essas disputas aí também têm que ser gerenciadas, né? É importante a gente poder identificar esses elementos. A gente está elencando aqui alguns deles, justamente para a gente poder depois, quando surge, avaliar, né? Então, a gente está passando por um momento onde está tendo uma dificuldade de divisão de atenção, né? Ou então, aqui estão percebendo que fulano quer mandar demais, então ele tem muito poder, ou ele quer ter poder e tal, como a gente, né, vai lidar com isso. Sabe qual que é a grande tentação? É quando algumas pessoas no grupo chegam e falam assim, bom, está acontecendo muito conflito, então o coordenador tem que se posicionar para dizer qual que é a verdade, o que é que a gente tem que seguir, o que essas pessoas estão querendo. Que o coordenador não tem aquele perfil democrático, né, de tentar colher as melhores saídas, mas que ele venha e se imponha. Quem se impõe é um ditador. Então, as pessoas querem se colocar no papel de submissa, a gente espera que o coordenador diga o que a gente tem que fazer. E num grupo saudável, a gente busca outras características. Exato. Né? Outro tipo de convívio. Por isso, existem alguns elementos que, uma vez que a gente consiga colocar no grupo, a gente consegue trabalhar, gerenciar, lidar melhor com esses conflitos. Né? Por exemplo, quando a gente consegue dar mais voz às pessoas, né? Com que elas realmente se coloquem, elas falem mais sobre as insatisfações ou sobre aquelas coisas que vão bem, enfim, elas têm um espaço para se colocar. Exato. E uma outra possibilidade também que a gente tem que ir trabalhando melhor nos nossos grupos é a chance das outras pessoas se colocarem umas no lugar das outras. É o que a gente fala de empatia. Se você estivesse no lugar do fulano, o que você teria feito? Ou você acha que o fulano está assim por conta de quê? Qual que é o sentimento que ela está carregando? A empatia ajuda a minimizar, né, e a compreender melhor os motivos dos conflitos. E também traz confiança, né? Um grupo que confia, as pessoas confiam umas nas outras, você tem menos chances de ter conflitos muito árduos e difíceis de serem gerenciados, né? Então a confiança é um fator bastante relevante e a empatia ajuda nesse processo de confiança. Né? E uma outra coisa que a gente também tem que fazer ser uma prática dos nossos grupos é a gentileza. Já dizia, né, o poeta, né, gentileza gera gentileza. E a gente vai trabalhando isso melhor nos nossos grupos para que a vida no grupo também se reflita na vida fora do grupo. Que aquelas pessoas, as potenciais lideranças que a gente trabalha nos grupos de jovens, também espalhem essa semente fora do grupo, fora dos muros das igrejas. Outro fator bastante relevante, talvez aí até com mais atenção do grupo de coordenação, é a coerência e o critério para as decisões tomadas. Grande parte das vezes as decisões são ali de alguma forma orientadas, né, ou colocadas pela equipe de coordenação, né, são indicadas para que seja discutida para o grupo como um todo. São coerentes, né, essas colocações? As decisões têm critério? Quando a gente vai dividir uma tarefa, as tarefas que as pessoas daquele grupo mais gostam, fica geralmente com uma ou com outra pessoa sempre?
ou isso é dividido de forma igualitária, né? Talvez a arrumação da sala depois sempre fica para um grupo específico, para outro de pessoas. Uma hora ou outra a gente acaba pecando nisso, todo mundo, né? Eu, o Vitor, você que está aí vendo em qualquer canto desse país ou fora do país, né? A gente acaba pecando, né, por alguma questão de coerência, e a gente tem que ser cobrado por conta disso, né? Porque isso ajuda no nosso crescimento. Se o Vitor diz uma coisa e ele pratica outra, né, eu tenho o dever de chegar e alertá-lo, né, porque eu quero que ele cresça. E talvez procurar decidir pelo melhor, né? Então não é aqui a opinião do Vitor que deve se sobrepor ou a opinião do Rogério, então vamos decidir. Grupo, temos a opinião do Vitor e temos a opinião do Rogério. Qual vai ser a opinião vencedora? Não. Quais são os elementos da opinião do Vitor que são válidas para esse momento do grupo? Quais são os elementos da opinião do Rogério que são válidas para esse momento do grupo? E a gente pode até chegar num consenso ou numa terceira opinião. Então, aí são algumas possibilidades de se trabalhar esses conflitos, né? Então, a gente indica que primeiro ter uma visão clara do que está gerando esse conflito. E uma vez identificado, então, essas outras formas de se abordar a situação e de se gerenciar esse conflito, né? Sim, tem gente que vai acabar levando, né, a derrota para o lado pessoal. Mas o nível de maturidade do grupo e das pessoas vai acabar ajudando com que qualquer derrota seja vista assim como uma possibilidade de crescimento para o grupo. Se você numa situação de conflito, né, a sua opinião acabou não sendo levada em conta, foi para o bem do grupo, né? Se a gente trabalha dessa maneira assim, né, tentando gerenciar os conflitos, é para o bem do grupo. Então você opina para que aquilo possa contribuir. Ainda que a opinião que foi derrotada fosse a melhor, né? Às vezes acontece isso, né? Eu tenho uma percepção, uma visão de que aquele caminho era melhor e realmente a história mostra que aquele caminho, naquele momento, seria o melhor. Mas para a história daquele grupo, naquela hora, precisava passar por aquilo. Exato, né? É um aprendizado. A história é sempre um aprendizado. E isso a gente vai levar para a vida também, né? Depois, nos nossos empregos, na nossa vida acadêmica, profissional, familiar, é um aprendizado e tanto, né? A gente saber ver que, bom, nesse momento não foi assim como eu esperava, mas num outro momento talvez seja, e as pessoas vão trazer os seus pontos de vista, as suas opiniões, e como eu vou me relacionar com isso, né? Eu vou me afetar e ficar melindrado, né? Ou eu vou me colocar à disposição de contribuir com aquele momento? E eu creio que seja por conta, né, dessa gerência de conflitos, por conta dos conteúdos que a gente trabalha, por conta da vivência que se tem nos grupos de jovens da Pastoral da Juventude, que Dom Wilson, ele disse no encontro passado, o encontro nacional da Pastoral da Juventude, que a Pastoral da Juventude é a maior escola de lideranças, né, que existe nesse país. As lideranças que saem da PJ, por quê? Porque elas sabem ter um olhar mais amplo para o mundo, né, e gerenciar a maioria dos conflitos que a gente possa estar vivenciando. Né, porque aprenderam isso lá na base, aprenderam isso lá no grupo. Não é surgiu o conflito, racha e vai cada um para o seu lado. Não, fraternalmente vamos encontrar o caminho melhor para aquele grupo. Uma leitura bíblica que ajuda a enriquecer bastante isso está lá em Eclesiástico, no capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 17. Diz o seguinte: palavras afáveis aumentam os amigos, e fala amável aumenta tensões. Que sejam muitos os que lhe desejam a paz, porém confidentes, apenas 1 em 1000. Se você quiser um amigo, coloca-o à prova, e não confie rapidamente nele, pois existe aquele amigo oportunista, que não o atenderá quando você mais precisar. Existe amigo que se transforma em inimigo e revelará coisas particulares para que você fique envergonhado. Existe amigo que é companheiro de mesa, mas não o atenderá quando você mais precisar. Quando tudo correr bem com você, ele estará presente e agirá com liberdade em relação aos seus servos. Mas se você for humilhado, ficará contra você e se esconderá da sua vista. Mantenha-se longe de seus inimigos e tome cuidado com seus amigos. Amigo fiel
é proteção poderosa. Quem o encontra um tesouro. Amigo fiel não tem preço, não há medida que possa indicar o seu valor. Amigo fiel é remédio para a vida e os que temem ao Senhor o encontrarão. Quem teme ao Senhor orienta bem as suas amizades. Assim como ele é, também será o seu companheiro. São as relações que a gente quer criar dentro da pastoral. De amizade, de confiança. Exatamente. De amigos fiéis. É isso aí. Vamos falar disso no poema ao final também desse episódio. Mas agora vamos para a nossa dica de pesquisa. Então, nesse nosso 9º episódio sobre relacionamentos, eu venho trazer um material mais recente. Eu sei que nos episódios anteriores eu vim indicar alguns materiais que se encontram em sebos. Nesse daqui você vai encontrar para vender ainda. É o material do curso de verão desse ano de 2015, Juventudes e Relações Afetivas. Ele trata de vários assuntos relacionados àquilo que a gente tratou nesse episódio e de outros também. É um material muito bacana, que também eu recomendo. Encontrei hoje em ruas separadamente 2 amigos meus que se haviam zangado. Cada um me contou a narrativa de por que haviam se zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e o outro outra. Ou um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se haviam passado. Cada um as via com um critério, idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha razão. Fiquei confuso desta dupla existência da verdade. Muito bem, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse nosso episódio. É o nosso penúltimo episódio dessa série. Então, se vocês quiserem outras séries e se estiverem gostando, deixem os comentários aqui sobre os temas que a gente pode tratar. Comentários são sempre bem-vindos, são sempre importantes. E é isso, compartilhe nosso vídeo, curta, favorite, se inscreva no canal. Dê o joinha. Redes sociais. E aproveitem os conflitos. A gente se vê. Até mais.